Olá, bom dia, queridos alunos do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem. Na aula de hoje, pessoal, faremos a correção da atividade de casa do caderno 3 e iniciaremos a nossa revisão sobre sinônimos, antônimos e homônimos. Primeiramente, vamos iniciar com o nosso momento de oração, como já é de costume, falando outra vez mais fervorosamente, sobre São Vicente de Paulo, onde ele diz que é preciso unir-se ao próximo para unir-se a Deus. Estamos celebrando o mês vicentino, um mês dedicado às ações de São Vicente, à caridade, à solidariedade, à ajuda ao próximo. Então é importante que nós tenhamos sempre conosco este sentimento de força, de união, de ajudar quem precisa, de praticar sempre o bem. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos começar, crianças, com a correção no caderno 3, páginas 51 e 52. Foi uma atividade passada, na aula da semana passada, e que eu espero que todos tenham conseguido responder e agora possam acompanhar da melhor maneira a correção. Então vamos lá. Todo mundo pegando o seu material para acompanhar a correção. Formação de palavras com os sufixos. Vamos brincar de formar palavras? Acrescente oso e osa para formar novas palavras. Na aula passada, pessoal, nós falamos sobre os sons que a letra S pode assumir, bem como as suas variações. As terminações oso e osa escritas com S, oso e osa escritas com Z. E nesta atividade aqui especificamente, na questão 1, letra A, você iria usar as terminações oso e osa usando a letra S. Por exemplo, forma, podemos formar formoso e formosa, dengo, dengoso, dengosa, charme, charmoso e charmosa, amor, amoroso e amorosa. Observem bem a tela e façam a correção de vocês. B. Use em uma frase uma das palavras formadas. Em seguida, responda. As palavras formadas são substantivos ou adjetivos? Bem, pessoal, na questão 1, letra B, são respostas pessoais. Você poderia escolher qualquer palavra que você formou no item anterior. Dengoso, dengosa, charmoso, charmosa, amoroso, amorosa. Por exemplo, minha irmã é bastante dengosa. Lembrando que você deveria, no final, classificar se essa palavra que você formou na letra A, se são substantivos ou adjetivos. E claro que estas palavras são adjetivos. Nós transformamos substantivo em adjetivo e para transformar substantivo em adjetivo, usando as terminações os e osa, você escreve com a letra S, certo? Letra C. Marque um X na alternativa correta. Foram formados substantivos a partir de outros substantivos? Não. Foram formados adjetivos a partir de substantivos? Exatamente. Nós pegamos, por exemplo, o substantivo amor e transformamos no adjetivo amoroso ou amorosa. E para isso usamos a terminação oso e osa com S. Então lembre-se, você vai precisar formar um adjetivo a partir de um substantivo, a terminação é oso ou osa com S. Letra D. Agora acrescente isa para formar novas palavras. Aí você tinha esperto, formou esperteza. Ligeiro, ligeireza. Certo, certeza. E pobre, pobreza.
Use uma das palavras formadas em uma das frases. Em seguida, responda. As palavras formadas são substantivos ou adjetivos? Resposta pessoal outra vez. Por exemplo, você pode pegar a palavra ligeireza, certeza e pobreza e formar uma frase. Por exemplo, devemos acabar com a pobreza. Pobreza é um substantivo. Então, diferentemente da questão anterior, aqui nós não formamos adjetivos, formamos substantivos. Veja que ao formar os substantivos, você usou a terminação exa com Z. Letra F. Marque com um X a alternativa correta. Foram formados substantivos a partir de adjetivos? Exatamente isso. Nós transformamos o adjetivo esperto no substantivo esperteza. E a mesma coisa aconteceu com os demais casos. Ok? Passando adiante agora para a página 52. Acrescente isar com S ou isar com Z as palavras e forme verbos. Preste atenção à escrita. Algumas vezes o verbo é escrito com S, outras com Z, para conferir a ortografia correta, consulte um dicionário. Então, pesquisa, qual é o verbo? Pesquisar, com S. Organização, organizar, com Z. Economia, economizar, com Z. Família, familiarizar, com Z. Informática, informatizar, com Z. Piso, pisar, com S. Liso, alisar, com S. Friso, frisar, com S. Prestem atenção na seguinte observação. Observem que as palavras que já possuem a letra S, como pesquisa, piso, liso e friso, ao formar o verbo a partir destes substantivos, esta forma verbal já vai precisar usar a terminação isar com S. Então, são as palavras cognatas, né, que foi um termo que eu falei na aula passada, palavras que pertencem à mesma família. Então, se você está com dúvida na hora de escrever a palavra alisar, e você já sabe que alisar vem de liso, e você já conhece que liso é com S, então alisar também vai ser escrito com S, certo? Então, lembre-se desta regra. Das palavras que se parecem, das palavras que pertencem à mesma família. Pesquisar, tá com dúvida se é com S ou se é com Z? Lembre-se de pesquisa. Se você já tem certeza que pesquisa é com S, então pesquisar, que é o verbo, também vai ser com S. As demais palavras que não possuem o S, e você for precisar formar o verbo, então você vai usar o Z. Por exemplo, economia não tem S nem tem Z. Para fazer o verbo, usa o Z, economizar. Família nem tem S nem tem Z. Para fazer o verbo, usa o Z, familiarizar. A palavra organização também segue a mesma regra anterior. Se organização já é com Z, então organizar também será com Z. Informática não tem S e não tem Z. Então, neste caso, você vai utilizar a terminação isar com Z, informatizar. Logo abaixo tinha uma pesquisa para você fazer. Qual o nome do pé do abacate e do mamão? Todo mundo deve saber que o abacate é fruto do abacateiro e o mamão é fruto do mamoeiro. Então, abacateiro e mamoeiro, respostas. Pesquise outros nomes de pés de frutas que terminem em eiro ou eira. Parreira, né, que é a plantação de uva. Laranjeira. Nesse pontinho aqui são respostas pessoais, certo? Coqueiro, né? São pés de frutas. Você sabia que também pode formar nomes de profissões com essas terminações? Por exemplo, açougueiro, barbeiro, carpinteiro, padeiro, merendeira, costureira e assim por diante. Bem, finalizada a correção, vamos partir agora para a nossa revisão, voltando para a tela inicial de hoje.
Vamos relembrar um pouquinho dos conceitos de sinônimos, antônimos, homônimos. São conceitos já estudados em aulas passadas, são assuntos bem fáceis de compreender. Vamos revisar para fazer uma atividade logo em seguida. Então, atenção. Pessoal, as palavras sinônimas, como vocês já devem saber, são aquelas palavras que têm significados ou sentidos semelhantes ou até mesmo parecidos. Por exemplo, fiel e leal têm o mesmo sentido. Oferecer, dar e dedicar também possuem o mesmo sentido. Assim como oferta, dádiva e donativo possuem o mesmo sentido. Tristeza e melancolia, alegre, satisfeito e contente, alto e elevado, belo, bonito e lindo, construir e edificar. Observe que estes pares de palavras apresentam seus sentidos semelhantes, parecidos. Por isso, são chamadas de palavras sinônimas. Já os antônimos são aquelas palavras que possuem sentidos contrários, se opõem pelo significado. Alto se opõe a baixo, amor se opõe a ódio, construir se opõe a destruir, dar se opõe a tirar, fiel se opõe a infiel, leal se opõe a desleal, perto se opõe a longe, riqueza se opõe à pobreza. Vejam que estes pares de palavras possuem sentidos contrários, portanto, são palavras antônimas. Dependendo do contexto e da situação, é que poderemos compreender o significado exato de uma palavra. Por exemplo, fogo. Essa expressão não significa o mesmo diante de um prédio em chamas e dentro de um campo de tiro. Então, a palavra fogo, sozinha, fora de um contexto, ela tem um sentido vago. Mas dentro de um contexto de incêndio, você sabe que ela significa realmente chamas, né? Só que dentro de um contexto de tiroteio, fogo tem a ver o quê? Com tiro, né? Então, veja que é a mesma palavra, mas usada em contextos diferentes. Isso acontece muito em muitas situações no nosso cotidiano. Às vezes, é a mesma palavra, pronunciada da mesma forma, escrita do mesmo jeito, mas possui significados, sentidos diferentes, porque está sendo usado em contextos diferentes. Para isso, pessoal, nós falamos das palavras homônimas. O que são palavras homônimas? São aquelas palavras que se apresentam com a mesma pronúncia ou com a mesma escrita, mas têm significados diferentes. Exemplo, eles foram caçar, mas ainda não retornaram. Aqui o caçar é com cedilha, porque caçar com cedilha significa prender, matar, aquilo que o caçador faz, né? Caça os animais. Só que também existe a palavra, o verbo caçar com SS. Vão caçar o mandato daquele deputado. Só que caçar com SS, apesar de ter a mesma pronúncia do caçar com cedilha, tem um sentido diferente. Caçar com SS significa ato ou efeito de anular. Por exemplo, o prefeito teve o seu mandato cassado, teve o seu mandato anulado, não pode mais exercer a função de prefeito, certo? Então, eu digo que palavras homônimas são aquelas palavras que são escritas ou pronunciadas da mesma forma, mas têm significados ou sentidos diferentes. Outro exemplo dessa situação é com a palavra manga. A manga está deliciosa? Você sabe que é a fruta. Só que quando eu falo a manga da camisa, aí não é mais a fruta, é a parte da roupa. Veja que a palavra é a mesma, pronunciada e escrita da mesma forma, mas possuem sentidos diferentes. E esse sentido só é diferenciado dentro do contexto onde a palavra é usada, certo? Este quadro aqui, por exemplo, ó, almoço, com o O fechado, almoço é o substantivo. O almoço estava delicioso. Observe a mesma palavra indicando o verbo, com o O aberto, almoço. Eu almoço às 10 horas. Veja que almoço e almoço são escritos da mesma forma. No entanto, possuem sentidos diferentes. Aqui é substantivo e aqui é verbo. Jogo
com o O fechado, o jogo foi fantástico. Aqui, jogo é substantivo. No segundo caso, jogo com o O aberto, é verbo, referente ao verbo jogar. Jogo futebol todos os dias. Aqui é a mesma coisa. Jogo e jogo, escritas da mesma forma, no entanto, com sentidos diferentes. Colher com o aberto, substantivo. A colher está sobre a mesa. Já o colher pronunciado com o O fechado é verbo. Mamãe disse para eu colher as flores. Mais uma vez, colher, aliás, colher e colher. Mesma escrita, mas tem sentidos e pronúncias diferentes. Sede, com o E fechado, substantivo. Tenho sede à noite. Já o sede, com o E aberto, é local, estabelecimento. A sede do clubinho está aberta. Sede e sede. Mesma escrita, pronúncias diferentes e significados também diferentes. Neste outro quadro, nós temos exemplos de palavras que se parecem na escrita, se parecem na pronúncia, mas têm sentidos diferentes. Por exemplo, acender e ascender. Acender com C, colocar fogo. Acender com SC significa anular, aliás, subir. Acender com C, colocar fogo, atear fogo. E acender com SC é subir, elevar. Acento com C, sinal gráfico. Acento com SS, lugar onde se senta. Caçar com cedilha, pegar animais. Caçar com SS, anular. Cela com C, quarto pequeno. Cela com S, o arreio que se coloca no cavalo. Cerrar com C, fechar. Cerrar com S, cortar. Cesto com C é um balaio, digamos que é um local onde você guarda mantimentos. E o cesto com S, numeral ordinal, né? O cesto da fila, por exemplo. Cheque com CH, ordem de pagamento. Cheque com X é um lance do jogo de xadrez. Concerto com S é reparo. Concerto com C, sessão musical. Cozer com S é costurar. Cozer com Z é cozinhar. Espiar com S é espionar, é observar, é o espião, né? E o espiar com X é sofrer castigo. Estático com S é imóvel, parado. Estático com X, admirado. Incerto com C, não certo. É o contrário de certo. E o incerto com S, incluído, né? De inserido. Laço com cedilha é nó. Laço com SS, gasto, cansaço. Passo com cedilha, palácio. Passo com SS, a passada que você dá quando está andando. Russo com cedilha, desbotado. Russo com SS é quem é da Rússia, quem nasceu na Rússia. Sexta com X, redução da sexta-feira, né? Pode também ser o numeral cardinal. E cesta com C é um recipiente, a cesta que você coloca doces para dar de presente a alguém, por exemplo. Seção ou secção, com cedilha, significa parte, divisão. E a seção com SS é reunião, intervalo de tempo. Taxa com CH é um pequeno prego e taxa com X é o imposto. Visto isso, pessoal, vamos agora responder a atividade juntos. Se você tiver um dicionário aí próximo, você pode abri-lo e pesquisar o sentido das palavras que estão aparecendo na sua tela. Pode também utilizar dicionários virtuais, pode pesquisar no Google o significado das palavras. Quem não tem um dicionário no celular pode baixar aplicativos. Tem vários dicionários bons para você baixar e pesquisar sem necessidade da internet, certo? Na questão, pede que você procure o significado das palavras homônimas. Lembrando que algumas
dessas palavras, ou quase todas, aparecem neste quadro da tela anterior, certo? Façam, que daqui a pouquinho eu volto com a correção para vocês. Lembrando que não precisam copiar as perguntas. Anotem apenas as respostas. Eu vou deixar essa mesma atividade aqui em anexo na plataforma. Vocês podem baixar e acompanhar depois as perguntas, tá certo? De início, só anotem as respostas para que você não demore muito entre uma questão e outra. Bem, criança, agora vou mostrar a correção da primeira questão. Caso você não tenha concluído, pausa, conclui e depois observa a correção. Vejamos. Acender com C, colocar fogo. Acender com SC é subir. Ascender, subir. Acento com C é o sinal gráfico. Acento com SS, local onde se senta. Perdão, que aqui faltou o N, ó. Local onde se senta. Concerto com C, sessão musical. Concerto com S é reparo. Você vai à oficina, por exemplo, consertar a sua bicicleta. Então, é um concerto com S. Coser com S é costurar. Cozer com Z é cozinhar. Censo com C é o recenseamento, é uma pesquisa que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz em determinadas épocas do ano, para descobrir, por exemplo, os moradores de uma cidade, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade, quantos nasceram, quantos cresceram, quantos faleceram, enfim, é o recenseamento, é uma pesquisa. Isso é o censo com C. Porque o censo com S significa juízo, entendimento. Então, quando você diz assim, menino tenha senso, tenha juízo, tenha entendimento, né? Saiba compreender as coisas, certo? Se estiver atrasado na correção, você pausa, acompanhe a correção e depois dá prosseguimento à próxima questão que eu vou mostrar agora. Aqui na questão 2, novamente você observa pares de palavras que se parecem na escrita e na pronúncia. Você vai agora procurar o significado dessas palavras, certo? Procure o significado das palavras que aparecem na tela aí para vocês. Absolver e absorver, cavaleiro e cavalheiro, comprimento e cumprimento, inflação, infração, tráfego e tráfico. Aqui são palavras parecidas, por isso o nome parônimos, que se parecem, né? Já que são palavras parônimas, são palavras parecidas. Aqui esse algo de parecido está na pronúncia e também na escrita. E lógico que os seus significados também são
diferentes, certo? Mas daremos atenção maior somente para as palavras homônimas, que no caso aqui na questão anterior, elas eram iguais na pronúncia, certo? Aqui elas são parecidas, significa dizer que elas só se parecem, não são iguais nem na pronúncia e nem na escrita, só parecem, só lembram uma a outra. Pesquisem o significado delas para que a gente possa fazer a correção daqui a pouquinho. Não precisam copiar as perguntas, anotem as respostas, procurem o significado de absolver e absorver, de cavaleiro e cavalheiro, de comprimento e cumprimento, inflação e infração, tráfego e tráfico. Nós vamos agora fazer a correção da segunda questão e, mais uma vez, não concluiu, pausa, conclui e logo em seguida acompanha a seguinte correção. Absolver significa perdoar, inocentar. Já o absorver significa aspirar, sorver. Imagine aqui uma esponja, né, que ela suga o líquido. E o absolver é aquilo que o juiz faz. Ele torna inocente alguém que praticou um crime, por exemplo. Cavaleiro, quem cavalga, quem anda a cavalo. Cavalheiro é o homem gentil. O comprimento é a extensão e o cumprimento é a saudação. Inflação significa alta dos preços e infração significa violação. O tráfego significa trânsito, o tráfego de caminhões, de carros. Já o tráfico é um comércio ilegal. Então, o tráfico de drogas, por exemplo, é um comércio ilegal. Tráfico de animais silvestres, outra atividade legal. Então, tráfico, comércio ilegal, tráfego, trânsito. Caso esteja atrasado, pausa, corrige tudo que tem para corrigir e depois continua. Enquanto isso, vamos observar a questão 3. Na questão 3, você vai completar os espaços com uma das palavras que estão dentro do parêntese.
mandado e mandato, acento com C, acento com SS, emergiu e imergiu, concerto com C, concerto com S, tráfego, tráfico, censo com C, censo com S, cerrou com C e cerrou com S. Para você saber quando usar uma e quando usar a outra, leia as frases, observe o contexto e escolha apenas uma das duas palavras. Não precisa copiar as perguntas, anote somente a resposta. Daqui a pouquinho faremos a correção da questão 3. Bem, agora faremos a correção da questão 3 e você sabe, se estiver muito rápido, pausa, termine de responder e depois assiste a correção, certo? Vamos lá. O mandato dos senadores é de 8 anos. Aqui é mandato, com T. Todos os assentos haviam sido ocupados. Então, no contexto aqui, o assento é aquele local onde você senta, descansa. Então, é assento com SS. Após o bombardeio, o navio atingido emergiu ou imergiu? Imergiu. O que é imergir? É afundar, é mergulhar. E emergiu é o contrário, é subir, é vir à tona. Então, por exemplo, imagine você numa piscina. Quando você mergulha, que você vai lá no fundo, você imerge. Quando você sai da água, você emerge, como é? Você sai, né? Você sobe. Joana mandou o seu computador para o concerto. Reparo, então é concerto com S, porque concerto com C é o concerto musical. A Polícia Federal combate o tráfico de cocaína, né, que é droga, porque tráfego é de carros, caminhões, é trânsito, o que não é o contexto aqui. Você precisa melhorar seu senso de humor. Aqui é o senso com S e não senso com C. Senso com C, eu já disse que significa pesquisa, né? Para impedir a corrente de ar, Luiz cerrou a porta. Cerrou com C, que é fechou. Fechou a porta. Então, ele fechou a porta, ele cerrou. E cerrou com C, que é fechou. Porque cerrou com S é serrar. Você pegar o serrote e serrar, por exemplo, a madeira. É o cerrou com S. Já no mas o contexto é serrar de fechar, então é serrar com C, certo? Pausa, faz a correção e depois dê prosseguimento. Na questão 4, você vai completar as frases a seguir com os antônimos das palavras em destaque. Veja o exemplo. Ana gosta de dormir cedo e Marina prefere dormir tarde. Então, aqui eu completei no exemplo com o antônimo de cedo. Qual é o antônimo? O contrário de cedo? Tarde. Então, você vai completar. Mário comeu poucos brigadeiros, mas Bruno comeu. Qual é o contrário, o antônimo de poucos? Você escreve aqui na resposta da quarta questão, letra A. E assim por diante. Daqui a pouquinho eu já faço a correção. Primeiramente, você responde.
Vamos agora acompanhar a correção da questão 4. Mário comeu poucos brigadeiros, mas Bruno comeu muitos. Carla comprou um vestido novo e Luciana rasgou o vestido velho. Marcos achou o filme bom, mas Júnior achou ruim. Carolina está muito triste nesses dias, mas André está bastante feliz. Então, muitos, velho, ruim, feliz são as respostas. Você poderia trocar, por exemplo, feliz por alegre, né, que também pode ser considerado o antônimo de triste. Na letra C, se alguém colocou, por exemplo, mal, né? Contrário de bom também, mas o contexto aqui dá preferência à palavra ruim, ok? Então, muitos, velho, ruim e feliz. Corrija e depois de prosseguimento, a última questão de hoje, que é a questão 5, onde você vai observar os pares de palavras e vai colocar no parêntese A para antônimo e S para sinônimo. Por exemplo, amigo e inimigo são antônimos ou sinônimos? Se opõem, são palavras que se opõem ou são palavras que se assemelham? Então, você vai responder colocando apenas A ou S no parêntese. Daqui a pouquinho, eu já faço a correção da questão 5 com vocês. Primeiramente, respondam para que depois acompanhe a correção. Vejamos agora a correção da última questão de hoje. Amigo e inimigo são palavras antônimas. Salto e pulo, sinônimos. Casa e lar, sinônimo. Extrovertido e tímido, antônimo. Aluno e estudante, sinônimo. Dor e sofrimento, também é sinônimo. Problema e solução, antônimos. Grande e amplo, sinônimos. Pause o vídeo, faça a correção necessária para que você fique com a sua atividade toda concluída. Bem, crianças, finalizamos a nossa atividade de hoje por aqui. Não precisa me enviar as fotos, até porque já foi feita e corrigida nesta aula. Caso não tenha acompanhado tudo, reveja a parte que você não viu e acompanhe especialmente as correções. Não deixe sua atividade incompleta. Você pode encontrar esse mesmo exercício em anexo na plataforma. É só baixar e acompanhar. Fiquem bem e até a próxima aula.